aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubistas FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver todos os gols que o Vasco perdeu até esse momento no Campeonato Brasileiro e que vem fazendo muita falta na pontuação do time. Cara, o Vasco criou muitas chances nesse Campeonato Brasileiro, em muitos jogos foi superior aos seus adversários e não conseguiu sair vencedor, ou pelo menos com empate nessas partidas, porque o Vasco perdeu chances inacreditáveis. Chances realmente ali que tu fala, mano, não é possível que esse cara que é jogador de futebol profissional perdeu um gol desses. E alguns ali perderam vários gols já nesse Campeonato Brasileiro e nós vamos ver isso no vídeo de hoje. Beleza? Então deixa o like aí embaixo, muito importante seu like para você motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Pega esse nosso vídeo, compartilha em todos os grupos de Vasco, de WhatsApp, para chegar ao maior número de torcedores possíveis. Esse vídeo aqui é um vídeo triste, cara, um vídeo meio que melancólico, mas que é importante a gente trazer para vocês dos gols inacreditáveis que o Vasco perdeu nesse Brasileirão, que poderiam ter nos deixado em uma posição bem melhor nesse campeonato. Beleza? Vai fazer sua aposta hoje em Botafogo versus Palmeiras, vai apostar amanhã em Vasco versus Cuiabá, tá confiante que amanhã a gente vai conseguir um resultado positivo. Aposta pela PagBet no primeiro link do comentário fixado. Na PagBet tu recebe o valor que tu ganha na aposta sem nenhuma complicação. Tu tem suporte humanizado 24 horas todos os dias e na PagBet acertou, tá pago, não tem erro. Vai apostar, é PagBet. Bora pro vídeo. O perfil do Twitter Sonic Vascaíno fez uma publicação mostrando todos os gols que o Vasco perdeu até esse momento no Campeonato Brasileiro, com imagens e ali dizendo certinho quando foi o jogo e qual foi o jogador que perdeu o gol. E nós vamos ver agora, rapaziada. Começando por esse jogo aqui, Maurício Barbieri ainda era o técnico do Vasco. Vasco e Bahia. O Vasco tinha vindo de dois resultados até interessantes no Campeonato Brasileiro. Tinha ganhado o Galo fora e tinha empatado com o Palmeiras em casa. Ia pegar o Bahia dentro de casa. E esse lance aqui foi um lançamento do Pumita. Deixou o Alex Teixeira cara a cara. Tipo, mano, faz o gol e a gente sai na frente do placar. Provavelmente o Vasco teria ganhado esse jogo. Ou no ruim do ruim teria empatado. O Alex Teixeira perde esse gol de forma inacreditável. Cara a cara com o goleiro. Não fez o gol, vocês veem aqui que ele tá sozinho com o goleiro, poderia ter marcado. Então coloca aí no mínimo mais um pontinho aí pro Vasco no Campeonato Brasileiro. 1 a 1 esse jogo Vasco-Bahia. Eu acredito que o Vasco saindo na frente iria ganhar, mas no ruim do ruim, bota mais um pontinho na conta do Vasco. Rapaziada. E aí, depois teve Vasco versus Fluminense, um gol perdido pelo Gabriel Peck. O Vasco empatou esse jogo com o Fluminense, mas poderia ter ganhado. Tudo bem, a bola caiu na perna direita do Gabriel Peck, mas você vê aqui que ele saiu sozinho contra o Fábio. Só que, né, a gente já não espera muito uma grande definição do Peck nas jogadas. Então ele acabou perdendo esse gol. Poderia ter sido aí 3 pontos e foi só 1 pro Vasco. Esse daqui do Pedro Raul, rapaziada. Eu tava assistindo esse jogo, né, Vasco e Coritiba, e quando o Pedro Raul saiu cara a cara com o goleiro, eu falei, agora ele vai cravar, agora ele vai se consagrar, e nada. O Vasco poderia ter saído na frente nesse jogo, poderia ter saído com os 3 pontos, já que o jogo foi 1 a 1. Bota esse golzinho do Pedro Raul, se ele é um centroavante de verdade, matador, e faz o gol, o Vasco teria ganhado 3 pontos em vez de 1 nesse jogo. Próximo, mano, esse daqui causa pesadelos no torcedor do Vasco. Tu olhando essa imagem, para um cara que não viu o lance, que não viu o jogo, é impossível ele imaginar que o jogador perdeu esse gol. Mas sim, o Lucas Piton conseguiu perder esse gol porque ele chutou em cima do goleiro, chutou no meio, cara. Só rola a bola, só dá um toquezinho de leve, faz o gol, dá um biquinho. Ele quis encher o pé e perdeu o gol. Assim, inacreditável, rapaziada. Alguns lances que, como eu falei pra vocês, tu fala, é impossível um jogador profissional perder esse gol. E vários jogadores do Vasco perderam gols inacreditáveis nesse Campeonato Brasileiro. Até papo de tu pensar que, nossa, o Vasco tá realmente, sei lá, velho, tem que passar por um exorcismo esse time. Porque não é possível que só com o Vasco acontece esse tanto de gol perdido. Esse gol aqui, Vasco e Goiás, o Vasco tava amassando o Goiás em São Januário esse dia. Começou muito bem o jogo e o Matheus Carvalho perdeu um gol inacreditável sem goleiro também. Esse jogo eu tenho certeza que se o Vasco sair na frente do placar, ganharia esse jogo e teria mais 3 pontos aí na tabela. O Vasco perdeu por 1 a 0 pro Goiás com a falha do Léo Jardim nesse jogo. Vai vendo, cara.
Vasco versus Goiás também no final do jogo, o Pedro Raul perde um gol incrível no final do jogo. Então assim, o Vasco poderia claramente ter saído com 3 pontos dessa partida contra o Goiás e estaria em condição melhor no Campeonato Brasileiro. Vasco versus Botafogo. Botafogo ganhou de 2-0, talvez o Vasco perderia esse jogo. Botafogo realmente foi melhor, foi superior, mas teve essa oportunidade do Alex Teixeira cara a cara com o Lucas Perry e ele chutou em cima do Lucas Perry. Ele poderia ter feito tudo, tirava do goleiro, driblava, dava uma cavadinha, fazia algo diferente. Não, ele chutou em cima do Lucas Perry. Mais um gol inacreditável perdido pelo Alex Teixeira em Vasco versus Botafogo. Um absurdo. Vasco versus Cruzeiro. Gabriel Peck chuta essa bola cruzada. Eu não coloco assim como um gol inacreditável perdido, mas foi uma chance de gol perdida. Poderia ter feito gol ou no mínimo acertado a direção do gol nesse lance, o Gabriel Peck. E aí tivemos Ryan contra o próprio Cruzeiro, uma cabeçada sozinho, que ele poderia ter feito o gol. Mas tudo bem, Ryan é um cara inexperiente, a gente já não espera que ele vá decidir uma partida. E aí tivemos Gabriel Peck contra o Cruzeiro. Tudo bem que esse lance estava impedido, vamos ser justos com o Gabriel Peck. Mas ele perdeu esse gol aqui, também estava muito cansado, eu lembro desse jogo. Só que tu não pode perder um gol desses por mais que tivesse impedido. Puma versus Atlético Paranaense, que eu acho que foi a estreia do Ramon Dias. Vasco perde de 2-0 para o Atlético Paranaense. Mas nesse momento do jogo tava 1-0 só para o Atlético Paranaense. Vasco não fez uma partida horrível não. Vasco perdeu muitos gols contra o Atlético Paranaense nesse jogo. E esse gol do Puma é sacanagem, mano. Ele chutou em cima do goleiro. São lances absurdos que tu vê nas imagens assim parado e fala, mano, não é possível que os caras perderam esses gols. E aí um combo do Figueiredo, né, contra o Atlético Paranaense, essa cabeçada sozinho. Mais uma cabeçada sozinho. Mais uma cabeçada que ele poderia ter feito o gol. Então era aí no mínimo um empate do Vasco contra o Atlético Paranaense e aproveita todas essas chances perdidas. E aí Vasco e Corinthians, o jogo tava 0-0 nesse momento e o Sebastião Ferreira chutou essa bola pra fora. Eu falo, cara, acerta pelo menos a direção do gol, tá numa posição boa pra chutar, praticamente um pênalti, faz o gol. São gols que são ali pro jogador fazer, ainda mais um centroavante, e ele não fez. Esse lance aqui do Orediano contra o Bragantino poderia ter marcado o gol, mas eu não acredito que foi aquela chance perdida, por mais que tenha sido uma chance de gol sim perdida, mas não foi aquela grandíssima chance. Eu acho que poderia ter feito 2-0 no Bragantino. Vai fazendo as contas. Quantos pontos o Vasco poderia estar? Porra, esse daqui do Jair, o pai rolou pra ele e falou, faz e me abraça. Vasco e Bahia, o jogo tava 1-1. O Vasco poderia ter ganhado o jogo. 2-1 Vasco, o Vasco teria com mais 2 pontos aí na tabela. E teria tirado pontos do adversário direto Bahia. Então assim, rapaziada, a gente vai olhando e vai falando inacreditável. Teve mais lances. Vasco e São Paulo, pai, poderia ter chutado pro gol, poderia ter feito gol. Praxedes contra o São Paulo, era só acertar o gol e fazer o gol. Mais pontos na conta do Vasco. Vasco e Flamengo, Gabriel Peck poderia ter rolado essa bola no Verratti, ele preferiu fazer a finalização. Vasco e Flamengo, né, de novo. Gabriel Peck poderia ter devolvido o passe no Paulinho, tinha espaço. Sairia cara a cara, poderia ter marcado o gol. E esse aqui é um absurdo, né, cara, Zé Gabriel contra o Flamengo. Surreal, cara. Só deixa o pé e deixa a bola bater e faz o gol. Bota aí mais um pontinho, um empate do Vasco contra o Flamengo no ruim do ruim. E aí Vasco versus Internacional, esse gol perdido pelo Verratti. Um gol perdido pelo Paê no rebote. Vasco versus Goiás é de dar pesadelo no torcedor. 2 jogadores livres. Paê e Praxedes, tu vai rolar pro cara que tá onde tá a marcação do Goiás com 3 pro Verratti. Sem ângulo de finalização. Mais uma vez. Agora o Praxedes, Paê passando livre. Só rolar, ó. Linha de passe completa aqui. Rola aqui no ponto futuro pra ele chegar batendo. Serginho fazendo passe pra ninguém no miolo da área. E o Jair livre também, Vasco e Goiás. Era um jogo pro Vasco ter ganhado. Então foram vários jogos. E aqui na soma do Sonic Vascaíno são 26 pontos perdidos em total. Que colocaria o Vasco na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Mas todo time perde gols. Então coloca aí. Cara, se o Vasco fizesse pelo menos 10 pontos desses 26 que poderia ter feito com esses gols perdidos, a gente estaria tranquilo no campeonato.
tranquilaço no Campeonato Brasileiro. Mas não estamos por conta da incompetência de alguns dos nossos jogadores na hora de decidir jogos. Cara, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se vocês curtiram, explode o botão do like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, compartilha em todos os grupos de Vasco no WhatsApp. Segue lá no Twitter, @oimauriciofran1. Me segue lá, rapaziada, me seguirem lá, beleza? Os vídeos de hoje, abração do Francesco, nós, fui!